O período regencial no Brasil. O período regencial foi uma fase de transição na história do Brasil, ocorrendo entre 1831 e 1840, marcada por grandes desafios políticos e sociais. Esse período teve início com a abdicação de Dom Pedro I, e se estendeu até a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, momento em que o Brasil voltou a ser governado por um monarca. Com a renúncia do imperador em abril de 1831, seu filho e herdeiro ainda era uma criança, o que impossibilitava sua coroação imediata. A Constituição de 1824 estabelecia que a maioridade para assumir o trono era de 18 anos, o que tornava necessária a formação de um governo provisório para administrar o país até que Dom Pedro II atingisse a idade adequada. Diante desse cenário, foi instaurado um governo regencial, que se dividiria em duas fases principais, a regência trina e a regência una. Durante esse período, o Brasil experimentou uma série de conflitos políticos e sociais, com disputas entre grupos que tinham visões distintas sobre a organização do Estado. Regência trina. A primeira fase do governo regencial foi exercida por 3 regentes. Inicialmente, foi instituída a regência trina provisória, composta por José Joaquim Carneiro de Campos, representante dos restauradores, Nicolau de Campos Vergueiro, dos liberais moderados, e o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, dos conservadores militares. Esse governo durou de abril a julho de 1831. Em julho do mesmo ano, foi nomeada uma regência trina permanente, com Francisco de Lima e Silva, José da Costa Carvalho e João Braulio Muniz. Durante essa fase, o padre Diogo Antônio Feijó foi nomeado ministro da Justiça e criou a Guarda Nacional, um corpo paramilitar formado por membros da aristocracia rural, com o objetivo de manter a ordem no país. O período foi marcado por conflitos entre 3 grandes grupos políticos, os moderados, que defendiam a centralização do poder e representavam a elite econômica, os restauradores, que queriam a volta de Dom Pedro I ao trono, e os exaltados, que defendiam maior descentralização e autonomia para as províncias. Com a polarização política e o agravamento dos conflitos internos, diversas revoltas eclodiram no país, como a cabanagem no Pará, a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul, a Sabinada na Bahia e a Revolta dos Malês na Bahia e a Balaiada no Maranhão. Essas insurreições demonstravam a insatisfação popular e a fragilidade do governo regencial. A regência una e a polarização política. Em 1834, a morte de Dom Pedro I na Europa alterou o panorama político no Brasil. O Ato Adicional de 1834 foi promulgado, estabelecendo a regência una, ou seja, um governo liderado por apenas um regente. O primeiro regente uno eleito foi o padre Diogo Antônio Feijó, representante dos liberais, que assumiu o poder em 1835. Seu governo, no entanto, enfrentou forte oposição conservadora, dificuldades financeiras e instabilidade devido às revoltas regionais. Por esses motivos, Feijó renunciou ao cargo em 1837. Com sua saída, os conservadores assumiram o comando, com a eleição de Pedro de Araújo Lima como regente uno em 1837. Durante sua gestão, foi promulgada a Lei Interpretativa do Ato Adicional de 1834, que reduzia as autonomias concedidas às províncias, favorecendo a centralização do poder. Isso gerou ainda mais tensão entre liberais e conservadores. O golpe da maioridade. A disputa entre os grupos políticos levou a um impasse sobre a melhor forma de governar o país. Os liberais, temendo perder influência para os conservadores, passaram a defender a antecipação da maioridade de Dom Pedro II como solução para a crise. Para isso, criaram o Clube da Maioridade, promovendo uma campanha para que o imperador assumisse o trono antes de completar 18 anos. A opinião pública, influenciada pelos liberais, pressionou para que Dom Pedro II fosse declarado maior de idade. Em 1840, aos 14 anos de idade, ele foi coroado imperador do Brasil, encerrando o período regencial e iniciando o segundo reinado. O período regencial foi um dos momentos mais turbulentos da história brasileira. Com disputas entre centralizadores e descentralizadores, revoltas populares e instabilidade política, essa fase evidenciou os desafios de se governar um país vasto e diverso sem uma liderança monárquica. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do resumo de hoje. Um forte abraço e até o próximo vídeo.